Chegando para o segundo bloco do Giro de Notícias, já começamos falando de Rio das Ostras. A Justiça determinou, na noite da última quinta-feira, dia 20, o afastamento da secretária municipal de Gestão Pública de Rio das Ostras, Márcia de Souza Almeida, e também da coordenadora de avaliação, acompanhamento pedagógico e formação da Casa da Educação, Edilaine Carvalho Baltazar. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio, Márcia e Edilaine são, respectivamente, mulher e irmã do prefeito Carlos Augusto Baltazar. A decisão foi em caráter de tutela de urgência, atendendo ao pedido da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Macaé, que entrou com ação por improbidade administrativa ajuizada contra o prefeito e familiares pela prática de nepotismo, de acordo com a promotoria. Esse despacho é assinado pelo juiz Henrique Assunção Rodrigues de Almeida e, de acordo com a ação, o nepotismo é uma prática vedada pela súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, o STF. Conforme a decisão judicial, o administrador público utilizou prerrogativas de poder ao criar a Secretaria Municipal de Gestão Pública, a fim de proteger a esposa e salvaguardá-la de possíveis enquadramentos em caso de nepotismo. Segundo o magistrado, não há qualquer justificativa do ponto de vista gerencial para a criação de outra secretaria, uma vez que se trata de nova fonte de despesa a um município em crise financeira. Além disso, a decisão menciona que Márcia de Souza Almeida não possui experiência na área, haja visto que nunca exerceu qualquer trabalho, função ou atividade relacionadas à gestão pública. Já Edilaine Carvalho Baltazar, irmã do atual prefeito, foi nomeada para a função de coordenadora de avaliação, acompanhamento pedagógico e formação da Casa de Educação, mesmo já existindo no município responsável pela pasta de educação, de acordo com a promotoria do Ministério Público. Está aí o registro. Bom, o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro levará serviços itinerantes a 50 cidades do interior no mês de agosto. Entre essas cidades estão Rio das Ostras e Guapimirim, que estarão sendo atendidas. O Detran itinerante oferece serviços como o licenciamento anual, a transferência de propriedade, transferência de município, de jurisdição, a segunda via de CRV, inclusão e baixa de alienação, além de alteração de características do veículo. Para agendar o serviço, os motoristas devem ligar para 0800 02 04 040 ou 0800 02 04 041, ou ainda acessando o portal do Detran. Guapimirim será atendido no dia 2 de agosto. Já Rio das Ostras receberá o Detran itinerante nos dias 10, 17 e 31 de agosto. Trazemos agora uma notícia de alcance nacional. Com a retomada da economia, a arrecadação do governo também vem se recuperando, mas algumas receitas ainda não se concretizaram. E diante da necessidade de manter as contas públicas equilibradas e cumprir a meta fiscal de 2017, o governo anunciou nova redução nos gastos federais, da ordem de 5 bilhões e 900 milhões de reais. O contingenciamento vai preservar áreas essenciais como a saúde, por exemplo, e poderá ser revertido com a entrada de novas receitas. Concentramos a estratégia do ajuste fiscal inicialmente na contenção das despesas. Principalmente a principal medida, claro, é a aprovação do teto do gasto, que inclusive já está sendo aplicado este ano. Outras medidas complementares têm sido adotadas e novas medidas estão em discussão. Tudo isso está sendo feito no sentido de garantir a estabilidade econômica do país e garantir que nós tenhamos as bases sólidas para a retomada do crescimento e, portanto, o crescimento natural das receitas e correção dos déficits que hoje nós enfrentamos. O ministro também explicou o reajuste no PIS/COFINS sobre os combustíveis. O impacto é de aproximadamente 41 centavos por litro sobre a gasolina,
21 centavos por litro de diesel e cerca de 20 centavos para cada litro de etanol. O reajuste deve gerar uma receita adicional de 10 bilhões e 400 milhões de reais aos cofres públicos. Essa medida de aumento de tributos foi tomada pela estrita necessidade. Nós estamos comprometidos com o cumprimento de uma meta fiscal para 2017 e, conforme já havíamos mencionado em oportunidades anteriores, nós só tomaríamos uma medida de alteração de tributos em último caso. Com esse conjunto de medidas, o governo avalia que vai cumprir a meta fiscal deste ano, que prevê um déficit primário de 139 bilhões de reais em 2017. Durante a apresentação do relatório, o ministro do Planejamento lembrou que esse déficit é explicado principalmente pelas despesas ligadas à Previdência Social e reafirmou a necessidade de reforma no sistema previdenciário do país. A natureza do nosso déficit fiscal é totalmente explicada pela magnitude do déficit da Previdência. Não fosse o déficit da Previdência, nós não estaríamos experimentando nenhum déficit. Chegando agora para as notícias policiais. Em Teresópolis, o motorista engata a marcha ré e cai em ribanceira no bairro Santa Cecília. Segundo informações, o motorista errou a marcha, engatou a ré ao invés da primeira, o carro deu uma cambalhota e parou com as rodas para cima. Moradores ajudaram o rapaz a sair do carro. Ele foi imobilizado pelos homens do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital das Clínicas. Fotos do repórter Paulo Vicente, do grupo TV Repórter. E a gente vai seguindo agora com uma outra matéria também do repórter Paulo Vicente, que traz aí um vídeo sobre atropelamento ocorrido na localidade do Fischer, às margens da rodovia BR-116. Tá aí o atropelamento aqui no quilômetro 75 da rodovia BR-116, onde o jovem, ele que, segundo ele, relatou aqui para nossa reportagem, ele foi atropelado por uma moto apagada, com farol apagado aqui de madrugada, por volta aí de 2 horas. É 2 horas agora, meu chefe? Obrigado, meu irmão. Por volta de 1h30 da manhã, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas. CRT também está procedendo para o local e o fato aconteceu aqui na ponte do Fischer. Segundo o relato aí da própria vítima, ele estava descendo aqui para o cruzeiro quando foi atropelado aí por essa moto não identificada. O motociclista parece que se ralou também, mas juntou na moto e foi embora. Tá aí com a imagem de Paulo Vicente aqui, quilômetro 75 da rodovia BR-116, para o grupo TV Repórter. Nosso colaborador Paulo Vicente fez também o registro da homenagem dos funcionários do Hospital das Clínicas de Teresópolis ao jovem enfermeiro Leonardo Miranda, de 38 anos. Ele sofreu uma queda na escada da sua casa, teve que ser operado às pressas, mas não resistiu. Uma fatalidade que vitimou um jovem muito querido por pacientes e funcionários do hospital, além de participar como músico na comunidade evangélica de Teresópolis. Vamos mostrar o momento registrado pelo Paulo Vicente, quando o cortejo do sepultamento passava em frente ao hospital onde Leonardo trabalhava, seguindo em direção ao cemitério municipal. Homenagem. Homenagem dos funcionários do HCT.
nossos sentimentos a todos os familiares e a gente agora vai à região dos Lagos. Em Macaé, um homem de 22 anos foi detido com quase 2 quilos de maconha e 300 gramas de cocaína na comunidade Nova Holanda, em Macaé. Na madrugada da segunda-feira, dia 24, ele foi levado para a 123 DP. A abordagem ao suspeito de tráfico foi na Rua da Prosperidade, após denúncia anônima de que homens que integram uma facção criminosa estariam preparando e vendendo drogas no local. O material estava dividido, segundo a PM, em 323 sacolés de cocaína, 170 sacolés e mais um saco com a maconha. Também no município de Macaé, um jovem de 19 anos foi detido com 154 papelotes de cocaína e 30 gramas de maconha no Glicério, que fica na zona rural do município. O fato aconteceu na noite do domingo, dia 23. Segundo a Polícia Militar, ele é suspeito, mais uma vez, de integrar uma facção criminosa que atua na região. A abordagem foi na estrada Duas Barras, após denúncia anônima de venda de drogas no local. O caso também foi levado para 123 DP e mostra como as facções estão aí se estendendo por Macaé, Rio das Ostras e região. Nós vamos chegando ao final desta edição do Giro de Notícias, agradecendo a nossa equipe técnica e agradecendo a sua audiência, que acompanha o Giro de Notícias em todas as mídias e plataformas onde o programa é transmitido. Obrigado a todos vocês e até a próxima edição.